Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 17 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas, região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem uma outra opção, que é através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code aqui. Apontando para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp e você pode mandar. Tá animado com o carnaval? Vai curtir algum bloquinho aqui na cidade de Campinas? Vai viajar? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Nelson Osseri protocola projeto de lei para permitir acompanhante a mulheres durante procedimento médico que utilize anestesia ou sedação. Comissão Permanente de Educação e Esporte debate os desafios educacionais na atualidade. Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas analisa como fazer boas escolhas alimentares. E o fim de semana está chegando, tem carnaval e muitas outras atrações e para todas as idades aqui em Campinas. E para todos os gostos também, ainda tem esporte, tem futebol aqui na nossa cidade, a Ponte entra em campo, o Guarani joga fora de casa. Já já a gente conta e atualiza tudo para você. Mas antes a gente abre a edição de hoje com novidade aqui na cidade de Campinas, viu? Porque a equipe multicampeã de basquete feminino aqui da cidade tem um novo patrocinador master e com isso o projeto vai continuar. A apresentação é agora, 11 horas da manhã, então vamos correr para lá com o repórter André Aranha, que já jogou muito basquete, viu? Era um ótimo armador, ele está com as informações lá. Seja bem-vindo, bom dia. E a bola está com você, André Aranha. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, joguei muito basquete. Tava inclusive falando para Carla aqui, armador dos bons, metia muita bola de 3 pontos, né, Carla? E antes de mais nada, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui contigo, principalmente sabendo que você é bom de 3 igual eu. Bom, para falar aí sobre essa novidade, conta pra gente aí do time de basquete. Legal, um dia muito feliz, estou orgulhosa da gente conseguir manter o projeto, é uma parceira nova, time novo, gás novo, a gente está feliz que a Unimed abraçou o projeto inteiro e a expectativa realmente é de recomeço, é uma fênix que ressurge para a gente brilhar e fazer o campineiro inteiro sentir orgulho da equipe jovem e forte que a gente aí está colocando no cenário nacional. Bom, vamos lá, Carlos, o que muda aí com relação ao time anterior, muda a base, enfim? A gente esse ano está reformulando um time mais jovem, onde a gente vai buscar meninas com personalidade, com vontade de se firmar no cenário nacional. E realmente criar uma expectativa de um time que vai cativar, que vai dar a entrega total na quadra e que vai buscar aí realmente os resultados e quem sabe um título, né? De repente para a gente já firmar uma parceria com sucesso. Bom, vamos relembrar então os títulos que Campinas conquistou recentemente? A bola está com você, Carla. Vamos embora. Em 2018, 2019, primeiro ano a gente entrou na liga e já foi campeão nacional. Boa! Depois a gente foi bicampeão paulista, a gente também foi campeão do torneio internacional que teve em acho que 2020. Ano passado a gente chegou em segundo lugar na Liga Nacional também. Esse ano passado, né, em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Então assim, é um time que tem história e o DNA de campeão. E é isso que a gente mantém, que a gente trabalha e que a gente passa para essa geração que está vindo. Como disse o Gabriel Castro, um time multicampeão. E a pergunta que fica, claro, não poderia ser diferente, dá para manter aí, continuar conquistando títulos e mais títulos? Na verdade a minha mentalidade é essa, a gente trabalha para chegar no topo, né? Não é só por fazer não, a gente sabe que a equipe está bem diferente, que a gente vai ter muito trabalho, mas a intenção é sempre ser campeão. Bom, e agora
Vai ser no Tênis Clube, antes na Ponte, depois no Regatas e agora no Tênis Clube. A gente entende que a gente precisa criar um vínculo maior com a torcida de Campinas, fazer essa aproximação, e não teria lugar melhor do que o Tênis Clube de Campinas, no Cambuí, para a gente realmente se aproximar. Pois é, até porque o Cambuí fica no centro, né, da cidade, então quer dizer, é fácil para todo mundo chegar, né, cara? Convoca a galera aí, pô. Vambora, gente, pessoal, a partir do dia 18 de março, às 18 horas, no Tênis Clube, a gente conta com a torcida de vocês, é um time novo, energia nova, bora que vamos. Bom, antes tem a estreia em Itu, é isso? Isso, dia 11 a gente estreia em Itu. Então vai ser assim o primeiro contato das meninas realmente com essa nova cara, novo time, e a gente veio para marcar de verdade. Bom, teve um tempo aí que você conciliou, não é? Presidente, jogadora, agora só brincando. Na verdade eu tô inscrita, né? O ano passado a gente teve um contratempo, eu precisei vestir o uniforme e ir pra quadra, né? Não é o que eu gostaria, mas se precisar, mas se precisar, tá pronta. Se precisar, me deixar quietinha sem correr tanto lá no xizinho, eu ainda dou conta um pouquinho. Bom, mais alguma coisa pra gente finalizar, Carla, que você queira passar sobre, inclusive, a apresentação que vai ter aqui do novo time? Legal. Eu acho que, na verdade, o ponto principal realmente, a gente está feliz, orgulhoso, e a gente também aí, junto com essa interação toda, a gente vai em breve também lançar um aplicativo da equipe para que o torcedor realmente tenha a gente na palma da mão e a gente crie realmente esse vínculo bem especial, bem diferente de todos os outros anos. Bom, sucesso, vou lá no tênis acompanhar e torcer. A gente conta com todos vocês. Boa. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Carla. Deixa eu bater um papo com a Isa, jogadora ala pivô. Tudo bem, Isa? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E aí, cara, como que tá o coração aí visando a temporada? A gente tá ansiosa, né? Tô muito ansiosa, mas ao mesmo tempo muito feliz, muito satisfeita, orgulhosa de fazer parte dessa equipe e ansiosa para começar o campeonato. Você ficou um tempo na Espanha, né? Eu estava agora no campeonato lá, mas ano passado eu estava no projeto de Campinas e agora estou de volta e espero a gente chegar na final de novo. Bom, é um time que está acostumado com títulos, né? Até brinquei com a Carla, dá para manter, dá para chegar, e aí? Isso, é um time que os olhos brilham, né? Porque tem DNA de campeão, como disse a Carla. Então acho que toda jogadora que vem para cá vem com esse intuito. Bom, e quais serão os principais desafios aí na temporada? A gente se conhecer agora, enfrentar os desafios dos jogos. E é isso, trabalhar bastante para ver se a gente chega de novo. Beleza, e o recado que você deixa para a torcida? Para a torcida esperar um time bastante batalhador e que venham assistir e curtir muitos jogos com a gente. Vamos lá, muito obrigado, Nelson Ostri. Tudo bem? Vereador representando a Câmara. Tudo bem, vereador? Bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação participar desse momento. Bom, que falar desse time que está sendo montado aí, que vai representar, a gente espera que muito bem a cidade. Com toda certeza, é uma grande parceria, né, da Prefeitura de Campinas com a Unimed, considerando também a importância do esporte, né? Campinas é muito carente de esporte, de espaços, né, para essa modalidade, e tenho absoluta certeza que isso vai despertar o interesse de muitos jovens, muitas crianças pelo basquete de Campinas. Não, e a ideia também é essa, né, vereador? Crianças, não é, podendo se interessar cada vez mais pelo esporte, né? Exatamente, ultrapassa ali não só a questão qualidade de vida, né, mas também um fator de proteção para os nossos jovens, que eu acho que é o mais importante. Você gosta muito de futebol, acompanha o futebol, vai no basquete também, no tênis clube, acompanhar o time? Com certeza, ainda mais sendo a casa ali o tênis clube, com certeza estaremos presentes, se eu não me engano, a estreia em março, né? O primeiro jogo em Campinas o primeiro em Itu, na verdade. Ah, né? tá, mas em Campinas é em março. Isso, em março. Então, estaremos presentes lá, prestigiando essa grande parceria para a cidade de Campinas. Boa, obrigado. Algum recado aí para a torcida que está acompanhando a gente? Compareçam, né? Compareçam. Prestigiem, né? O esporte e, em especial, o basquete, que vai iniciar agora com essa parceria Campinas-Unimed. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, valeu. Bom, é isso aí, o pessoal estava só esperando aqui o Câmara Notícia para começar a apresentação, portanto, ótima notícia, é um novo time de basquete, não é?
multicampeão anterior, continua a mesma pegada e, evidentemente, a gente torce, claro, né, Gabriel, para que seja ainda mais forte e continue conquistando títulos. Eu volto com você, Gabriel. É a torcida de todos nós. Muito obrigado, André Aranha. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo da Carla Costa, que é presidente do time, foi atleta durante muito tempo também. Ela que é presidente dessa nova equipe, ex-atleta olímpica, bicampeã mundial militar, 6 vezes campeã brasileira. Quero agradecer a Isa, que é atleta da equipe também, ao vereador Nelson Osseri, representando a Câmara de Campinas neste evento. Então, uma informação muito importante, é uma notícia muito boa, até porque a cidade de Campinas, ela tem muita tradição no esporte aqui da nossa cidade. A gente lembra, né? Essa equipe de basquete feminino, então, já foi campeã brasileira, já foi campeã paulista. A gente tem a continuidade deste projeto. A gente tem no futebol as equipes tradicionais, como Ponte Preta, como o Guarani também. Nós temos também futsal com o Pulo Campinas aqui na nossa cidade. Tem a equipe de vôlei masculino. Nós temos artes marciais, vôlei de praia, que tem na Lagoa do Taquaral. Então, é esporte de alto rendimento com resultados. Você que está nos acompanhando, prestigie o esporte da nossa cidade e boa sorte desde já com a Fênix, né? Então é um novo logo, é o novo mascote da equipe Fênix aqui da cidade de Campinas. Muito bacana esta iniciativa. Bom, 11 horas mais 15 minutos. Nós vamos agora com as notícias da metrópole de Campinas aqui, porque com a volta dos carnavais de rua, nas cidades aqui também da região, tem as festas de salões, viagens curtas para quem vai descansar e a hotelaria aqui da região metropolitana de Campinas tem boas expectativas para esta época. A geração de renda do turismo na região aumentou em 100%, segundo a Campinas Convention Bureau. Depois da diminuição dos casos de Covid, o setor tem crescido e se modernizado. O crescimento ele foi observado já ao longo de 2022. Os hotéis tiveram uma recontratação, nós tivemos crescimento, inclusive, na contratação de colaboradores em 2022, justamente para atender esse crescimento da demanda que a gente tem observado. O setor de hotelaria vem vivendo uma das suas melhores fases. O turismo para lazer e para negócios vem sendo responsável por 50% da ocupação dos hotéis. O setor de hotelaria de Campinas traz boas expectativas com as retomadas de viagens que reúne eventos de negócios, carnaval e feriados religiosos na cidade. Hotéis que têm grande infraestrutura de lazer, os resorts e tal, ou seja, que tem uma infraestrutura de lazer bastante forte, eles costumam ter uma ocupação melhor nesse período. Temos também alguns hotéis que no período de carnaval costumam receber eventos, retiros religiosos, eventos nesse perfil que acabam também tendo ocupações. Nós temos 2 hotéis com ocupação de mais de 100%, né, devido a eventos religiosos. Então olha aí a boa notícia, né? Economia novamente reaquecendo pós-pandemia, né? Tivemos 2020 muito difícil, 2021 também, 2022 através da vacinação foi melhorando e a expectativa então para este 2023 com as festas, com o carnaval, a gente sabe que muitas pessoas vão folgar neste período, vão viajar ou vão ficar na cidade, mas aproveitam os hotéis da nossa cidade. Então é uma boa notícia, então, o reaquecimento da economia da nossa cidade, todo o estado e, claro, do nosso país. 11 horas mais 17 minutos, a gente segue ao vivo aqui com as notícias da metrópole de Campinas, no nosso Câmara Notícia. E olha só, hein? Lei que obriga bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo alguma situação de violência nos locais
foi aprovada aqui no estado de São Paulo. Confira na reportagem de Michel Amorim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou recentemente uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e eventos a adotarem medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco. Em Campinas, os empresários já começaram as adequações. Os nossos funcionários sempre foram preparados para ajudar em situações delicadas, né? Agora, eu acho que a lei veio abrir mais as portas para eles agirem, né? Buscarem e darem o apoio e o auxílio para as mulheres que estiverem necessitando ali na hora. A nova legislação determina que os estabelecimentos de lazer devem adotar medidas que auxiliem mulheres que se sintam em situação de agressão física, sexual ou psicológica. Entre as novas regras está a determinação que o estabelecimento ofereça uma pessoa para acompanhar a mulher até algum meio de transporte ou até ela comunicar o problema à polícia. E eu acho que essa nova lei, ela veio para dar um apoio, né? Que eu acho que as mulheres hoje, elas estão bem vulneráveis, né? E nada melhor do que a gente poder contar com pessoas assim que são estranhas, entre aspas, né? Que não são do seu círculo familiar, para poder te auxiliar nessa questão tão, assim, que agride a mulher, e a mulher às vezes não sabe como lidar com isso, né? Então eu acho que se a gente, quanto mais apoio a gente tiver, eu acho que isso conta muito. Nós somos mulheres, né? As mulheres sofrem diariamente com assédio, não dá para negar. Às vezes um pouco mais discreto, outras vezes abusivos, né? Já houve casos de alteração de voz na mesa, do namorado ou marido, e na hora a equipe já interveio dizendo, opa, tá acontecendo algo aí, precisa de ajuda, né? Já houve casos de mulheres que marcam encontros e vêm buscar ajuda do tipo, ó, se acontecer alguma coisa comigo, finge que é minha amiga. Então, as mulheres estão mais preparadas, mas essa ajuda é fundamental. Eu fiquei muito feliz, sabe, quando foi sancionada a lei, porque a gente não gosta muito desse título, mas a gente é mais frágil mesmo, né? Acho que se unindo a gente vai ter mais ajuda mesmo. Além disso, devem ser colocados cartazes nos banheiros femininos em outros ambientes, informando a disponibilidade do local para ajudar as mulheres em situação de risco. Nesse restaurante, o empresário já está aplicando. Criamos uma palavra-chave de um produto que não temos do cardápio, mas é fácil de entender, né? Colocamos no banheiro feminino essa palavra-chave, como se fosse uma senha, e se eu tiver algo meio delicado, seria um momento, né, da equipe toda saber, chamar um gestor, e o gestor daí começar uma observação, ver o que está acontecendo, para poder ver se tem que chamar a autoridade ou então intervir de uma maneira ou outra. E ainda está tudo funcionando com muita cautela, né, do entendimento do treinamento para, exatamente como ele disse, né, não cometer nada de errado. Aquele ditado do em briga de marido e mulher não se mete a colher, acabou, né? Chega. Exatamente. Lei fundamental, importantíssima por conta da realidade que nós temos de muitos abusos e agressões. Então, bons exemplos precisam ser copiados. Nós já temos esta lei em vigor em outros países e tudo o que é benéfico a gente precisa copiar sim. 11 horas mais 21 minutos, vamos falar sobre saúde agora, porque com a chegada do carnaval, a nossa equipe conversou com o pesquisador e coordenador do Infogripe, o Marcelo Gomes, que analisou o boletim da Fiocruz, fez alerta para os foliões aproveitarem a festividade em segurança. O cenário atual é positivo, diferentemente deste mesmo período nos anos anteriores. A maioria do país mantém queda ou está em uma situação compatível com a oscilação natural de casos graves de problemas respiratórios. Olha só. Fora a situação particular do estado do Amazonas, nos demais estados do país, a gente continua com uma situação, felizmente, bastante confortável, né? Ou seja, pensando aí em carnaval, a gente não tem maiores preocupações, não, felizmente, né? Mas é aquela coisa, quem está com um sinal aí, né, com algum sintoma sugestivo de infecção respiratória, aí sim vale a pena
fazer o resguardo, ficar em casa, evitar, né, os blocos, os eventos, aí, as celebrações, comemorações de carnaval, para evitar, né, eventualmente estar passando para outras pessoas e acabar gerando aí, eventualmente, né, facilitando um processo de aumento do número de casos na sua localidade, né? E, claro, especialmente no estado do Amazonas, onde a gente já está, né, como comentado, observando aí um aumento nas internações, né, associadas ao vírus influenza A, também alguma coisa ali associada à Covid-19. Os números ainda são relativamente baixos, mas estão ali com uma pegada de aumento no estado do Amazonas em particular. E aí, óbvio, né, fica aquela coisa, olho na campanha de vacinação que vai se iniciar agora, dia 27 de fevereiro. Extremamente importante, né, que a população, de fato, né, tenha uma alta adesão a essa campanha que está focada, né, nesse momento, especificamente na população de maior risco, né, de desenvolver caso grave de Covid. Por que isso? Porque justamente, né, caso a gente, de fato, venha a ter um novo período aí de aumento dos casos da Covid-19 no Brasil nos próximos meses, né, o que está dentro do esperado, né, que a gente tenha em algum momento desse ano mais um ciclo aí, né, de aumento dos casos de Covid. Aí a gente se vacinando agora, né, e quem está em atraso com a sua quantidade de doses, né, de acordo com a sua faixa etária, com o seu estado de saúde, buscar informação, ir atrás, ficar em dia, né, com a quantidade de doses recomendadas para o seu caso particular, para que, quando chegar esse momento, caso ele chegue, a gente esteja, né, com a proteção adequada. Muito obrigado, Marcelo Gomes, por todas as informações de qualidade, de credibilidade. É um parceiro aqui do nosso Câmara Notícia, pesquisador, coordenador do Infogripe da Fiocruz, diretamente do Rio de Janeiro, passando as informações para a gente ter um carnaval seguro. Bom, neste período, muitas pessoas não vão trabalhar na segunda-feira, na terça-feira. E para você que vai ficar aqui na cidade de Campinas, você sabe como vão ficar os horários dos parques, dos serviços públicos, dos bosques, das lojas? Bom, nós preparamos uma reportagem para te deixar bem informado. A Prefeitura de Campinas vai manter o plantão de serviços essenciais durante o Carnaval. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, a Guarda Municipal pelo Disque GM 153, a Sanasa, que atende aos serviços de água e esgoto, atenderá pelos telefones 3735-5000 e 0800-772-1195. A Torre do Castelo permanecerá fechada a partir do sábado e só reabrirá para visitação às 2h da tarde na quarta-feira de cinzas. O mercado municipal abrirá das 7 ao meio-dia na terça-feira de carnaval. Nos demais dias, segue o horário normal, sendo de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde e no domingo, das 7 da manhã ao meio-dia. As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume. Os bosques e parques da cidade funcionarão normalmente, só aqueles que foram reabertos no início do mês. São eles: a Lagoa do Jambeiro, no Parque Jambeiro, o Parque Ecológico Bevenuto Tille, a Praça da Juventude, o Parque Linear do Capivari, o Bosque Ferdinando Tille, no Parque Valença, o Bosque dos Cambarás, o Parque Dom Bosco, o Parque São Jorge e o Bosque Santa Bárbara. Os outros parques e bosques permanecem fechados por tempo indeterminado em virtude da queda de árvores causada pelas chuvas que atingem Campinas nos últimos meses. O sistema de atendimento 156 segue o expediente da Prefeitura, que se encerra nesta sexta-feira e retoma na quarta-feira, dia 22, às 2 da tarde. A limpeza urbana, na terça-feira de Carnaval, a coleta domiciliar será somente nos setores alternados e não haverá coleta noturna. No Sistema Público de Saúde, os centros de saúde que funcionam aos sábados vão trabalhar com equipe reduzida neste sábado, 18 de fevereiro. E todas as unidades ficarão fechadas no domingo, segunda e na terça, voltando na quarta, dia 22, a partir das 2 da tarde. Os prontos-socorros e unidades de pronto atendimento ficarão abertos por 24 horas. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, todas as unidades fecham nesta sexta-feira e
reabrem apenas na quarta-feira, dia 22, às 2 da tarde. No Ceasa, o mercado de flores funcionará na segunda-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, na terça-feira de carnaval, das 8 da manhã à 1 da tarde. Na quarta, retoma as atividades às 8 horas da manhã. O mercado de hortifruti funciona na segunda e na terça, das 7 da manhã à 1h30 da tarde para o público em geral. E as atividades retomam na quarta-feira, dia 22, às 7 horas. O Procon Campinas também ficará fechado a partir deste sábado e reabre às 2 da tarde na quarta-feira de cinzas. Na INDEC, o atendimento para liberação de veículos fica suspenso na segunda e terça-feira de carnaval e será retomado na quarta-feira a partir das 2 horas da tarde. O recolhimento de veículos apreendidos por irregularidades ou infrações de trânsito prossegue normalmente. As agências bancárias ficam fechadas em todo o país no período de carnaval na segunda e terça-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira a partir do meio-dia. E a unidade do Poupa Tempo Campinas também estará fechada na segunda e terça-feira e voltará a funcionar na quarta-feira a partir do meio-dia. 11 horas mais 28 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara se reuniu para debater os desafios da educação aqui na cidade. Confira como foi. A Comissão de Educação e Esporte da Câmara realizou a primeira reunião do ano e trouxe como tema os desafios da educação em Campinas. A vereadora Guida Calisto, que é presidente do grupo, comentou como foi o debate, que contou com profissionais da área. Um debate muito rico dos desafios que são muito grandes, mas a gente já esperava, porque a gente está falando de uma rede muito complexa, né? De uma cidade muito grande. Campinas é uma região metropolitana. Enfim, tem um orçamento também muito pujante, então a gente não está falando de uma rede pequena. E a gente não pode também esquecer que quando a gente vai falar na Comissão de Educação, a gente está falando da rede municipal, da rede estadual, a gente também está falando da federal, da universidade e também do setor privado. Então, são vários desafios. De acordo com a parlamentar, esse encontro foi o primeiro de muitos que ainda devem acontecer para focar na temática. Acho que a gente vai ter que sim pensar nos desdobramentos dos desafios colocados aqui. Como pensar uma educação pública de qualidade, referenciada, como pensar uma educação antirracista, porque a escola tem que expressar toda a diversidade que compõe a nossa sociedade, como pensar a luta, a valorização dos educadores, dos professores, como garantir uma gestão democrática, que as famílias possam, inclusive, participar de todo o processo político-pedagógico, da vivência da escola. Então, eu acho que daqui a gente vai desdobrar muitos temas, e não só temas para aqui, né, interno, mas também atividades que a gente possa percorrer essa rede de educação que a gente tanto defende, né? Participaram do encontro os parlamentares Edson Ribeiro, Mariana Conte e Gustavo Peta. Quem quiser participar é só acompanhar, né, no calendário da Câmara, né? Ali, quando a gente tiver as reuniões, a gente vai ficar bastante feliz de receber todas e todos aqui. E logo em seguida, a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas se reuniu e trouxe como tema a alimentação. A Comissão de Políticas e Prevenção às Drogas da Câmara trouxe como tema da primeira reunião do ano a nutrição. O vereador Nelson Osseri, que é presidente do colegiado, convidou 2 profissionais para uma palestra no plenário. A alimentação saudável foi muito bem apresentada pelas 2 palestrantes, e tanto pela Elisa quanto pela Isadora. E é um tema que eu pretendo trazer em outras oportunidades aqui para a Câmara Municipal, até mesmo colocar como sugestão para a própria TV Câmara, nos seus programas de culinária, que a gente sabe que a TV Câmara tem uma audiência e também programas ecléticos que falam de vários temas, e alimentação também eu percebo que é prioridade ali. Então, na vida do dependente químico, se ele não tiver uma alimentação saudável, ele tem grandes chances de estar tendo, infelizmente, uma recaída, né? Porque a alimentação é tudo, é a autoestima, é a saúde mental, é a saúde física, é a disposição. E uma pessoa fragilizada com a alimentação,
ela tem grandes riscos de adoecer. A palestrante reforçou que a alimentação saudável não é cara e nem difícil de fazer. Não, sem dúvida não é difícil. Eu acho que a indústria coloca para a população que é muito difícil, que um chá com leite pronto, isso é muito mais fácil do que você fazer um chá com leite na sua casa, não é. E é totalmente acessível. E muito feliz de passar essas informações para a população, né? Isso que é importante, isso que é o papel do nutricionista, é levar a alimentação saudável para dentro das casas, para dentro de cada família. Participaram da reunião os vereadores Zé Carlos e Edson Ribeiro. A Comissão de Política de Prevenção às Drogas, ela é uma comissão que você pode trazer qualquer assunto, né? Porque as drogas estão em todos os lugares. Então eu posso trazer o tema esporte, atividade física, eu posso trazer o tema educação, que é o trabalho de prevenção, palestra nas escolas, eu posso atuar na área da saúde com qualquer tema relacionado à saúde, porque nós estamos falando de uma doença, eu posso trazer a área da assistência social, porque não deixa de ser um problema social também. Então é um tema muito diversificado, um cardápio muito grande, né? E hoje nós trouxemos um tema que é muito relevante, que é a alimentação saudável. E a gente segue com o vereador Nelson Osseri, porque o parlamentar protocolou um projeto de lei para que seja permitido acompanhante à mulher durante o procedimento médico que utilize anestesia ou sedação. O projeto de lei prevê a permissão de acompanhante para mulheres durante a realização de exames e procedimentos que utilizem sedação ou anestesia e que induzam a inconsciência. Segundo Nelson Osseri, autor do PL, é fundamental que as mulheres sejam protegidas contra crimes de estupro. Isso vem para trazer segurança não só para a mulher, como também para toda a família, porque depois que ocorre um crime desse, abala toda a estrutura familiar, né? Principalmente o psicológico da mulher, as condições físicas dela. Então nós temos essa responsabilidade e por isso desse projeto para que possa, assim, toda mulher que for ser sedada, anestesiada, ter o direito de levar um acompanhante. O vereador Nelson Osseri reforça que o projeto se baseia em informações divulgadas recentemente pela imprensa em que profissionais de saúde abusaram e assediaram pacientes durante os procedimentos, aproveitando que mulheres estavam anestesiadas e sedadas. Os episódios, né, teve até um mais recente que chamou a atenção de toda a imprensa e também de toda a população, onde um anestesista, né, ele abusa de uma mulher cometendo o crime de estupro durante o momento que a moça estava passando pelo parto, né, ocorrendo ali o parto. Então, esse projeto vem nesse sentido, permitir que a mulher, né, tenha essa defesa. Enquanto ela está anestesiada, ela tem o acompanhante. Pode ser um marido, pode ser um filho, alguém, né, da sua mais alta confiança que possa acompanhar para evitar qualquer tipo de situação. É um projeto assim, se parar e pensar, não precisávamos estar apresentando. Mas é uma defesa que a mulher necessita e na condição de parlamentar eu solicito isso no município de Campinas. Ainda de acordo com o parlamentar, a presença do acompanhante é parte de um esforço para garantir um atendimento seguro em hospitais particulares e públicos. Qualquer procedimento, exatamente, muito bem lembrado, porque muitas pessoas pensam só no parto. E não é só a questão do parto, é o parto e qualquer outro procedimento que use de um sedativo, de uma anestesia. 11h37, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. A vereadora Débora Palermo protocolou diversos requerimentos e indicações para o bairro Village Campinas, mas nem todas as demandas foram atendidas. O repórter André Aranha foi com a vereadora até o local conferir. O motorista deste ônibus não tem vida fácil no trabalho. A estrada tomada por lama dificulta a conversão. As rodas do carro, por pouco, não ficam atoladas. E olha, é exatamente essa a situação que a gente está vendo
por aqui. A dificuldade que esse motorista teve agora com o ônibus, isso acontece com frequência? Sempre, todos os dias a gente está com problema. Inclusive, eu tenho alunos do Piracambaia que eu não estou conseguindo trazê-los para a escola justamente por causa disso, porque está tudo abandonado há muito tempo. Entre os moradores do bairro Village, sobram reclamações. Mais de 40 anos é prometido o asfalto, mas sempre tem desculpas. Porque não tem a rede de esgoto, porque não tem a descaída, sempre uma desculpa, e nunca a pavimentação. E aí a gente sofre na época de chuva, é buraco, é valeta, ônibus atolado, carro atolado, caminhão de entrega atolado, e é pedindo socorro para um, socorro para outro, e aqui a gente passa por essa situação. Não só isso, no bairro Village, nem todas as demandas foram atendidas. Nossa esperança é que esse ano saia nosso novo centro de saúde do Village. Eu moro aqui há 20 anos já, né? E o trânsito aqui sempre foi sofrido. E aí chega nessa época de chuva e fala, nossa, a gente ama tanto esse bairro, nessa época a gente fala, não quero sair, né? Mas dá vontade de sair, de tão sofrido que é. Permanecer, né? Andar nessas estradas e sempre pedindo para a prefeitura arrumar. Por isso, a vereadora Débora Palermo, preocupada com a situação que tem visto, protocolou diversos requerimentos e indicações para o Village. Solicitou a capenação e limpeza de todas as ruas do bairro, das laterais da estrada Colônia Tozan, extração de árvore localizada na rua Antônio Morato de Carvalho, asfaltamento de todas as vias de terra do bairro. Protocolou requerimentos em que solicita informações sobre atendimento prestado aos munícipes no Centro de Saúde Village e outros pedindo informações sobre o andamento das obras do sistema de esgotamento sanitário. Nós temos feito várias indicações para esse bairro, né, o Village, tanto da questão do asfalto, né, que eles esperam há muitos anos, há 40 anos, eles aguardam a chegada do asfalto. As ruas ficam intransitáveis, em época de chuva principalmente, ficam sem condições de tráfego, né? Então, nós viemos aqui hoje para ver também essas ruas, conversar com os moradores e aproveitando, a gente está conversando com a dona Vera aqui, que é conselheira de saúde, que ela está mostrando para nós onde será o próximo, o centro de saúde aqui do Village, né? Hoje, assim, o que muito preocupa e é uma demanda muito antiga e que a gente quer mostrar, assim, para o poder público é a necessidade realmente do asfalto para a população local. Bom, além disso também é questão de quadras, enfim, isso é importante também, né, vereador? Sim, essa região toda aqui, ela tem muitas demandas a serem atendidas. Falta área de lazer, quadras, né? Nós temos que cuidar da questão das praças, manutenção das estradas. Então, são muitas demandas que precisa os olhos estarem voltados para o Village. Sábado de muito futebol para as equipes aqui da cidade de Campinas, porque as duas equipes entram em campo. Pela ordem cronológica, a Ponte Preta entra em campo primeiro às 3h30 da tarde. Você já vê aí na sua tela, Ponte Preta contra a Portuguesa Santista, duelo aqui no estádio Moisés Lucarelli, líder Ponte Preta contra a vice-líder Portuguesa Santista. Olha que confronto, hein? Técnico Hélio dos Anjos pode contar com o volante Ramon Carvalho, com o meia Elvis, com o atacante Gé. Lateral esquerdo Arthur e o meio-campo Júnior Tavares, que foram preservados no duelo contra o Linense, no meio de semana também podem reforçar a equipe. Então é praticamente força total neste duelo de líderes. E no sábado também, mas às 4h da tarde, o Guarani enfrenta a Ferroviária lá em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa. O Bugre vem de derrota por 5-1 em casa contra o São Bernardo.
Ontem, o Mirassol venceu a sua partida e jogou o Bugre para a lanterna do Grupo B. Técnico Mozart não pode contar com os suspensos, o zagueiro Luciano Castan e com o lateral esquerdo Jamerson. O Ivan Alvarinho na zaga e o Mike na lateral esquerda devem ser os substitutos. Por outro lado, o volante Richard Rios está de volta e certamente será titular no meio-campo do Guarani. Faltam apenas 3 rodadas para o término da competição e o Bugre precisa da vitória se quiser brigar pela classificação. 11 horas mais 44 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo, porque nós vamos falar sobre a pirataria tecnológica, aqueles aparelhos de TV clandestinos que a Anatel bloqueou. Tem alguma dúvida sobre este assunto? Tá tudo regularizado? Tá tudo certinho aí na sua casa? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai conversar com um advogado, com um especialista neste assunto. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O número do WhatsApp já aparece aqui na sua tela. Pegue o seu celular, conversa comigo ao vivo nesta sexta-feira, que a gente vai falar sobre este assunto e tem muitos outros para a gente poder abordar ainda no nosso Câmara Notícia. Não saia daí. Onze horas mais 51 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, recentemente, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou um plano que prevê o bloqueio de conteúdo e canais por assinatura em aparelhos TV Box piratas. O objetivo é fiscalizar o uso e venda dos aparelhos que não têm autorização da agência e que são conhecidos por GatoNet, que certamente você já ouviu ou até conhece alguém que possui. O que muda com este plano da Anatel para quem possui esses sistemas e para os outros consumidores que pagam caro pelos serviços de telecomunicação, como telefone, internet e televisão? Bom, eu converso agora com o Rodrigo Almeida, ele que é advogado, especialista em direito digital. Então, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E essa decisão já era esperada, foi surpreendente, é necessária. Seja bem-vindo e bom dia ainda. Bom dia, eu que agradeço o convite, espero contribuir com vocês aí sobre esse assunto que agora está tão em voga. E realmente era uma decisão, sim, esperada, né? A Anatel já há alguns anos vem fazendo estudos sobre essas questões envolvendo os IPTVs, né? E as TV Box, e agora ela vai tentar, com mais esse projeto deles, apertar ainda mais o cerco com relação a esses box piratas, né, esse TV GatoNet, como você bem falou. Agora, para explicar o que são esses aparelhos, Rodrigo, são dispositivos que são utilizados para transformar TVs mais antigas em modelos mais recentes, com acesso a aplicativos, aos serviços de streaming, só que diversos aparelhos não homologados pela agência extrapolam a função, é isso? Exatamente. A gente precisa entender rapidamente o que seria esse IPTV, que é uma tecnologia absolutamente ilícita, né, e utilizada em vários sistemas de streaming, né, que nós vemos disponíveis no mercado e que são homologados pela Anatel. O que acontece com essas TV Box, né, que são piratas, elas basicamente, além de fornecerem, né, e como você bem colocou, transformar TVs antigas em Smart TVs, né, com acesso a sistemas de streaming, né, e diversas outras funcionalidades, elas também utilizam, e aí sim, o pirata, né, eles puxam as informações
de servidores não homologados, servidores não legítimos, e possibilitam que essas pessoas tenham acesso a conteúdos não protegidos por direitos autorais. E isso pode causar um problema até para esse consumidor que está com esse sistema, porque sendo clandestino, é difícil até para quem ele pode reclamar ou se acontecer alguma coisa ruim nesta residência, né? É importante a gente entender que o que aconteceu de mais significativo e que fez a Anatel brigar ainda mais nesse sentido é que ela fez uma engenharia reversa para ver como que funcionavam essas TV Box, né? E identificou-se que essas TV Box, muitas vezes, possuem sistemas, softwares, aplicativos que podem colocar em risco o consumidor. Em risco como? Por exemplo, capturar informações pessoais indevidamente, né? Então, imagina só, você tem uma TV Box porque você quer ter acesso ao YouTube na sua TV. E aí você faz o login com a sua senha e com o login e a senha, né, na TV. Esses aplicativos, eles podem capturar essas informações e utilizar para fins ilícitos, né? E também, esses dispositivos, muitas vezes, são instalados com outros sistemas que podem ser utilizados por hackers como ponte para criar problemas para terceiros. E você muitas vezes não sabe disso. Então tá aí o perigo, né, que o Rodrigo está dizendo para a gente, para quem tem esse sistema, né, para quem instalou na residência, então pode ter uma fuga de informações, às vezes a pessoa acessa até banco, outros sites que precisa de senha, então é algo que precisa tomar muito cuidado. E Rodrigo, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, ABTA, estima um prejuízo de 15 bilhões de reais por ano devido à oferta clandestina, já que os aparelhos piratas, obviamente, não repassam o pagamento para as companhias que são donas dos pacotes. Que tipo de infração é essa? Tem a ver com direitos autorais? Realmente, esse é o principal problema, né? Porque, por exemplo, uma emissora tem todo um trabalho para transmitir uma partida de futebol, por exemplo, e ao replicar essas imagens, essas TV Box não participam de nenhuma forma e não contribuem com isso. E, basicamente, a gente tem que dividir essa situação em dois casos. Aquela pessoa que vende o aparelho TV Box, aquela pessoa que disponibiliza num servidor os canais que vão ser utilizados indevidamente e o consumidor final. A pessoa que vende e a pessoa que disponibiliza essas TVs Box, né, ela pratica um crime que está tipificado na Lei Geral de Telecomunicações, que é a transmissão clandestina, né, no caso a gente está falando de TV por assinatura, né, então é o artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações. O que ocorre com o consumidor, até o momento, ele não pratica crime, ele pratica um ilícito civil, né? Ele pode ser responsabilizado a pagar multas, a pagar uma série de indenizações. O que acontece é que, desde 2015, tramita, né, na Câmara Legislativa um projeto de lei, que é o projeto de lei 188 de 2015, que busca equiparar, né, esse roubo dessas transmissões ao crime de furto, como é comumente visto nos gastos de energia, né? Hoje os gastos de energia são uma prática criminosa, né, está no artigo 155 do Código Penal, e esse projeto de lei tem por objetivo transformar essa prática também em crime. Ô Rodrigo, e essa estimativa, isso que você está falando, é que existam até 6 milhões desses equipamentos em todo o país. Sobre essa punição para essas pessoas ou até para empresas que possuem esses aparelhos, tem como chegar até essas pessoas? É um objetivo da Anatel ou ela só quer bloquear e depois a pessoa que regularize a situação? A Anatel, ela tem dois objetivos. Ela tem o objetivo, principal, que é bloquear os IPs. O que são os IPs? Os IPs, imagina que é o endereço, né? É o endereço, a rua,
o número da casa e o apartamento daquela pessoa que está utilizando o aplicativo, o TV Box. Eles querem bloquear esse acesso. Eles também vão comunicar às prestadoras, né, de serviço que fornecem internet para essas pessoas, que essas operadoras, né, não bloquearem o IP desses consumidores que estão utilizando a internet de forma ilegal, vai ser possível, sim, aplicar uma penalidade nessas prestadoras de serviço. Então, a Anatel está buscando bloquear e cercar por todos os ângulos, tanto o consumidor que continua praticando esse ilícito civil, aquelas pessoas que vendem os equipamentos e também as prestadoras de serviço que, cientes de que tem essa irregularidade, nada fazem. E hoje, esse plano é somente da Anatel ou pode ter outros órgãos envolvidos nessa questão também? A Anatel, ela está capitaneando esse projeto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, diversos outros órgãos podem ser acionados nesse sentido, né? Então, por exemplo, se um prestador de serviço não fizer nada e colocar em risco o consumidor, a gente pode tentar envolver o PROCON. Se a gente estiver falando de crime, nós vamos conversar com o Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal, a depender de como vão ser classificadas essas questões. E a gente também não pode esquecer que hoje no Brasil existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E ela também pode adotar algumas medidas necessárias para proteger os dados pessoais de todas essas pessoas envolvidas. Sem dúvida, é um assunto que nós já abordamos aqui no nosso Câmara Notícias sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso que o Rodrigo está passando aqui para a gente é de suma importância. E por outro lado, 5 modelos de TV Box foram homologados e autenticados pela Anatel. Então a agência ela está tentando regularizar, né, Rodrigo? Exatamente. Como eu falei, a tecnologia IPTV, ela é uma tecnologia lícita, né, que todo mundo usa, né, que é a forma como se realiza os streaming, né, e o que acontece é que quando a Anatel ela homologa um equipamento, ela verifica se esse equipamento ele não oferece riscos, tanto para o consumidor, quanto para todo o mercado, né, no caso audiovisual, que está sendo protegido pela essa mecânica da Anatel. Então, se o consumidor tem por objetivo transformar sua TV, que é um pouco mais antiga, numa Smart TV, como você bem colocou no início, Gabriel, é possível através desses equipamentos homologados. Lembrando que nós estamos conversando com o Rodrigo Almeida, ele que é advogado especialista neste assunto. Se você tiver alguma dúvida sobre essa pirataria digital, tecnológica, sobre esses aparelhos, mande para a gente através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Nós estamos conversando com um especialista. Agora é o momento de tirar todas as dúvidas, hein? Rodrigo, futuramente os clientes devem pedir uma diminuição nas tarifas? Na sua resposta anterior você falou sobre os direitos dos consumidores. Porque acho que o sentimento que tem na sociedade é que as empresas elas embutem o valor por conta da perda dos aparelhos clandestinos. Regularizando com este bloqueio, é uma negociação que possa acontecer? Você acredita, o consumidor tem esse direito? Fala, peraí, bloqueou um monte de coisa clandestina, e agora esse serviço vai continuar caro? Eu posso pedir um valor? O cliente tem esse direito? É uma negociação que pode acontecer? Eu acho que, como todo avanço tecnológico, esse avanço tecnológico ele pode vir a causar reduções em tarifas, sim, né? Antigamente era muito comum nós verificarmos uma situação muito semelhante, pessoas baixarem músicas da internet de forma também clandestina, né? E com o avançar da tecnologia, nós verificamos que hoje é muito mais acessível você conseguir escutar a música de forma legítima nos seus dispositivos. Eu acho que a longo prazo isso vai acontecer sim, mesmo porque, de alguma forma, a prestadora de serviços, seja áudio, seja vídeo, ela precisa equalizar essa situação, né? Porque hoje ela
paga pelo serviço, né, de, como eu disse, transmitir um jogo, transmitir um evento, e ela não tem total retorno. E não tendo total retorno, obviamente que encarece esse serviço. E também a gente tem que considerar que, muitas vezes, esses dispositivos, eles usam bandas, né, de internet, ou seja, aumenta demasiadamente o tráfego da internet, o que também vai reduzir esse tráfego. Então, eu acho que, no momento futuro, em sendo positiva essa atitude da Anatel, vai ter, sim, uma redução, como já teve ao longo dos anos. Já estão chegando questionamentos aqui através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O Rodrigo, do Nova Europa aqui de Campinas, ele pergunta: a Anatel consegue identificar quais são os servidores clandestinos? Se sim, por que não fez isso antes? É o questionamento do seu xará. O que acontece, como disse, o IP, ele é um endereço, né? Imagina que a internet são ruas, né, e avenidas. Cada dispositivo conectado à internet, ele possui um IP próprio, que é o endereço da casa, que é o número da casa e o apartamento da casa. Isso transformado num conjunto de informações. A Anatel, então, ela consegue, sim, através dessas informações, chegar até o dispositivo que está sendo utilizado. O que acontece muitas vezes, e eu entendo a pergunta do Rodrigo, é que essas pessoas que usam esse sistema para fins ilícitos e ilegais, eles buscam de diversas formas maquiar esses IPs, né? E é através também de uma outra tecnologia legítima, que a gente chama de VPN, né, que ele camufla esses números. O que vai acontecer é, basicamente, a Anatel vai ter, no primeiro momento, dificuldades, mas ela vai, sim, conseguir atingir um número de pessoas. Ô Rodrigo, então, esse desligamento, ele vai ser feito de uma forma remota, sem que as prestadoras de serviços tenham de entrar na casa do usuário? Exatamente. Para você se conectar à internet hoje, quando você liga seu celular, por exemplo, numa rede Wi-Fi, esse dispositivo ele ganha um número específico. O que vai acontecer é que os servidores, a principal atividade da Anatel hoje é bloquear esses servidores no primeiro momento. A Anatel vai identificar os IPs desses servidores e ela consegue impedir, cortar o acesso de tráfego de informações nesses servidores, né? Então, é como se ele bloqueasse a rua da sua casa para que ninguém chegasse ou saísse dali, né? Ô Rodrigo, para quem está nos acompanhando, está assistindo aqui o Câmara Notícia, está em dúvida para saber se ele tem um aparelho legal, correto, tem como checar se o aparelho ele é autorizado? Sim, geralmente todos os aparelhos que são homologados pela Anatel, ele possui um selo, né, e esse selo possui um código. Através desse código é possível você verificar a legitimidade desse aparelho. Certo. Mais um questionamento que está chegando através aqui do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Muito obrigado, viu, pela companhia, pela audiência, todo mundo que está enviando mensagem aqui. O Célio, ele faz a seguinte pergunta. Desde a época, tem comentário também, desde a época dos filmes em locadoras existe pirataria. Em se tratando de tecnologia, daqui a pouco vão arrumar algum jeito de burlar. Na prática, esse pensamento ele está estabelecido? É uma dificuldade de você poder aliar essa legalidade com a tecnologia, com os avanços que nós temos hoje, Rodrigo? Olha, de fato, sempre existiu pessoas que buscam burlar as regras do jogo, né? O que acontece com a tecnologia é que ela avança exponencialmente muito mais rápido do que as nossas leis, né? O que o consumidor precisa começar a entender é que, se no primeiro momento, para ele, o custo é muito menor, ele ter
uma TV Box ilegal, uma TV Box pirata, ele tem que entender quais são os riscos que vêm disso, né? Então, esse raciocínio de que sempre vai burlar, de fato, sempre vão ter pessoas tentando tirar vantagem. Mas, como eu disse, o exemplo da música, a experiência que a gente teve da música, ela revolucionou o mercado, né? Antes, era muito mais difícil você ter acesso a conteúdo de autores, né? Hoje se tornou muito mais fácil do que era, por exemplo, na década de 90, na década de 80. Então, se num primeiro momento a tecnologia facilita esses contornos à legislação, ela também populariza e dá mais acessibilidade de uma forma mais barata, né? Então, eu acho que no futuro vai ficar bem regulamentado. A Anatel deu um prazo para esses bloqueios, acontecem ao longo desse ano, é algo a médio prazo. Você disse que não é tão fácil fazer todo esse bloqueio nos prováveis 6 milhões de aparelhos que tem pelo país. A Anatel, ela falou que nas próximas semanas já vão começar a acontecer alguns bloqueios, né? De fato, é complexo, mas é uma medida que deve ser tomada. E, da mesma forma que existem, né, como o nosso telespectador falou, existem formas de contornar, né, esses bloqueios que a Anatel vai fazer, a Anatel certamente vai manter os seus protocolos de atividade atualizados, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, vão acontecer vários bloqueios. Esses bloqueios depois vão ser contornados e essas transmissões vão ser restabelecidas, mas o que vai acontecer é que o próprio consumidor vai notar que não está valendo tanto mais a pena ele manter aquela TV Box ilegal na sua casa. Rodrigo Almeida, advogado especialista em direito digital, muito obrigado por todas as informações. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, já que este é um assunto de grande repercussão, já que nós temos milhões de aparelhos espalhados pelo país. Então, tenho certeza que o nosso telespectador está bem informado. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para falar sobre esse e outros assuntos também, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade. Falar sobre tecnologia, educação digital é sempre um prazer, né? Manter a população informada sobre esses avanços tecnológicos me deixa muito feliz. Então, eu estou sempre à disposição aqui da TV Câmara Campinas. Nós aqui agradecemos a participação ao vivo do Rodrigo Almeida aqui no nosso Câmara Notícia, falando sobre a pirataria digital com este mundo da tecnologia, né? É um assunto que certamente nós vamos abordar aqui no nosso telejornal. 12:00 mais 12 minutos, fim de semana está chegando, este é especial porque é carnaval, muitas pessoas vão emendar a segunda-feira, a terça-feira, então a nossa agenda cultural está singular, com muitas dicas e para todas as idades. Então preste atenção, papel e caneta na mão ou seu celular para você poder anotar todas as dicas a partir de agora, vamos ver. Olá, Agenda Cultural no ar. E olha, hoje tem dicas de como você aproveitar ao máximo o seu carnaval. Antes você vai ver as atrações de Campinas e região. E aí você de Campinas, tudo bem? Afonso Padilha aqui para dizer que dia 17 de fevereiro abrimos sessão extra do meu show solo às 19 horas na Oficina do Estudante, no Shopping Guatemi. Se você de Campinas ou região gosta do meu trabalho, vai lá ver acontecendo a construção desse novo show, que eu ainda não tenho nome, mas eu tenho muito material para testar e eu espero que você vá lá ver o processo acontecendo. Dia 17 de fevereiro, sessão extra às 19 horas no Shopping Iguatemi. Vamos, Campinas? Declaração de amor na internet, aliança daquelas baratas da promoção, caixa de bombom, buquete de flor, oferecia até música no rádio, o que inclusive é cafona no último grau.
Aí vai chegando perto do carnaval, é uma terminação de namoro que não tem quem lide. Sábado tem o humorista Kleber Rosa às 6 da tarde no Teatro Iguatemi Campinas. No mesmo teatro, só que no domingo, às 8 da noite, vai ter a peça Chico Xavier, Mensagens de Amor. Todo ano é galinhada, é galo, galinha, que cai na marcha rasgada do outro lado da linha. Quero convidar a todos e a todas para o Carnaval do Bloco da Galinhada, que será na Estação Ambiental de Joaquim Egídio, das 16 às 22 horas, relembrando aqueles alegres e antigos carnavais. Faremos também um esquenta das 14 às 16 na padoca do restaurante Vila Paraíso. E para quem quiser ser generoso com a gente, pode fazer um Pix para ajudar na produção do nosso carnaval. A chave do Pix é 19 981 25 7081. Muito obrigado e abraço a todos e a todas. Guarda, 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 bem direitinho. Guarda, guarda, guarda no baú de barulhinhos. Pra criançada vai ter no Teatro Iguatemi Campinas, domingo, às 3 da tarde, um baú de barulhinhos, teatro para bebês. Os Três Porquinhos tem sessão às 5 da tarde. Na segunda, tem Chapeuzinho Vermelho, uma surpresa para o Lobo, às 3 da tarde. Na terça-feira de carnaval, o Mágico de Oz, no mesmo horário, às 3. Oiê, querida Miss! Gostaria de lhes fazer um convite. Que tal passar o feriado de carnaval aqui, em Hopi Hari? São mais de 40 atrações e shows exclusivos. No Salão Barnácula Show. No Clap Clap, Alice, de volta ao país mais divertido do mundo. E no Teatro de Caminda, Oz, uma viagem ao reino mágico. E aproveitem, porque as crianças, os tiquitos, são de graça. Espero vocês aqui. Tchau! E hoje, sexta-feira de carnaval, tem Abre Alas em Barão Geraldo, às 5 da tarde. No sábado, o Bloco do Cupinzeiro, em Barão Geraldo, e começa às 10. Também em Barão, segue com carnaval. Bloco Quebra-Coco, na Praça Ângelo Carlini, a partir das 9h30 da manhã. E o Bloco das Caixeirosas, na Praça Durval Pataro, a partir das 2 da tarde. E ainda em Barão, vai ter Bloco Matuá na Praça da Vila São João, a partir das 5. O Jegue Gerso vai para a rua às 9 da noite. Rosas de Prata na Praça Ópera Los Chiavo, na Castelo Branco, às 3 da tarde. Bloco Tomar na Banda, Largo do Rosário, Cambuí, a partir das 2 da tarde. Unidos da Baden Powell, no Jardim Nova Europa, a partir da 1 da tarde. E no Jardim Von Zuben vai ter Hofneck Sound System, Carna Reg Propaga Sound. Vai ser a partir das 3 horas da tarde. O Bloco da Galinhada vai ser em Joaquim Egídio, a partir das 4 da tarde. O Bloco do Paredão vai ter em Souzas, a partir do meio-dia. Vai ter Afoxé e Leogum na Vila Georgina, a partir da 1h30 da tarde. E o Bloco Demorou, mas Chegou, Quebrada da Vila União, começa às 3h30 da tarde na Vila. No domingo, vai ter Bloco do Ribeirão, em Barão Geraldo, a partir das 9 da manhã. Em Barão ainda tem o Bloco do Circo, a partir das 10 da manhã. O Bloco da União Altaneira, também em Barão Geraldo, começa às 4 da tarde. O Carna Rock, na Vila Industrial, a partir do meio-dia. O Bloco Supera vai ser no centro, no Largo do Rosário, a partir do meio-dia. E o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Xangai vai começar às 4 da tarde. Mais uma vez vai ter Roughneck, Sound System, Carna Reg, Propaga Sound. Vai ser no Jardim Von Zuben, às 3 da tarde. O Bloco do Paredão vai ser na Praça Beira Rio, em Souzas, a partir do meio-dia. Urucungos, Puitas e Quijengues vai ser na Vila Nova Teixeira, a partir das 2 da tarde.
Olha, eu acho que é muito legal a gente reforçar que é o Carnaval da Retomada. Então, a nossa experiência, que nós já vivemos 2 finais de semana de pré-Carnaval, é que está todo mundo ansioso e por isso também esse incremento, né? Houve um aumento de blocos inscritos. É muito legal porque são blocos pequenos, médios e grandes, né? Porque as pessoas às vezes ficam preocupadas que a gente só vai ter grandes blocos. Não, tem blocos pequenos, nichados. Você vai encontrar um carnaval com o teu tamanho, com o teu número, que a gente sabe que vai estar aí pela cidade. Então, eu acho que esse aumento, ele também nos proporcionou a oportunidade de planejamento. Como a gente abriu esse edital, fez o entendimento do que a gente ia ter, fez um trabalho muito em parceria, o planejamento em parceria com todas as forças de segurança, com os órgãos da prefeitura, para poder proporcionar um carnaval que além de muito alegre, também seja muito seguro. Então, eu acho que esse é a tônica desse ano. É um carnaval com estrutura, é um carnaval com trio elétrico, com muita alegria, mas com muita segurança também. Daqui a pouquinho a gente vai dar as dicas, né? E ainda para o pessoal que não pegou, né? Então, essas informações. São mais de 60 bloquinhos, né? Nesse período que a gente está passando. E a gente já vai para a reta final. Ainda dá para aproveitar tanto bloco de rua, com percurso, em praça, para todas as idades. Isso, a gente tem todo tipo de bloco. Na verdade, o carnaval em si já começa na sexta-feira. A gente já tem bastante atividade na sexta-feira. Sábado intenso, blocos infantis, a gente tem por vários locais na cidade. Mas a gente sabe que o Carnaval de Campinas ele se concentra em alguns locais. Então, Barão Geraldo é um lugar muito tradicional. Mas a gente quer também alertar da preocupação que a gente tem, que as pessoas entendam que a gente está sobre um decreto que é proibido o vidro, né? E nós vamos ter um aparato de segurança, inclusive bloqueios, porque toda essa folia não combina com dirigir, não combina com algazarra, ela combina com alegria. Então a gente quer que as pessoas saibam que vai ter toda essa questão da segurança. Mas nós temos movimentações em Sousas e Joaquim, aqui no centro da cidade, Cambuí, no Xangai, né, em bairros mais periféricos, também vão ter bastante brincadeira. Então, eu acho que a gente tem no nosso Instagram campinas.culturaturismo todas as informações e é muito legal que a pessoa entre e enxergue um pouco aquilo que combina com ela, né? Então, se ele quer levar a família, a gente tem um perfil que é um bloco mais familiar e eu acho que as pessoas vão ficar muito felizes ao participar do Carnaval 2023. Agora a secretária já adiantou o que não combina com o Carnaval. Então, já falou ali da garrafinha de vidro, então não combina. O que mais não combina? Olha, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com a segurança, então vai haver, sim, forças policiais, tanto a Polícia Militar, fazendo bloqueios, quanto a Guarda Municipal. Então, assim, é óbvio que qualquer tipo de objeto que você esteja portando, que lá na frente possa significar um risco à sua integridade física e de qualquer um que você está ao lado, ele não é permitido que entre. Então, sempre a gente acredita no bom senso. Mas o outro bom senso é o seguinte, a gente se preocupou, encheu de banheiro químico em todos os percursos, porque não é legal a gente fazer xixi na rua. Então, a gente também espera que essa é outra dica, né? Porque tem gente que mora nesse lugar onde a gente está ao lado. Então, a gente teve essa preocupação e vai ter banheiro químico suficiente. Também a gente quer agradecer demais a parcerias com os órgãos da prefeitura, porque vocês imaginam toda a estrutura que está colocada. Então, desde os blocos que vão até a madrugada, depois as operações de trânsito que vão acontecer e as operações de ônibus para que as pessoas possam se deslocar de volta para suas casas. E também a limpeza urbana, que é fundamental, porque a gente gera muito lixo, mas essa é outra dica. A gente vai ter muitos galões onde você vai poder jogar seu lixo. Evite jogar no chão e, como a gente disse, garrafa não, vidro não. Então, essas eu acho que são as principais dicas e venha com o seu coração aberto, com espírito de alegria,
mas sabendo que é uma festa que a gente precisa também exercitar a nossa paciência, essa coisa de viver junto, né? Então, pensar sempre que a gente quer o melhor e com toda a segurança. Secretária, e para aproveitar de uma maneira integral, né, além da música, animação, já falamos do que não combina, o que combina? Então, protetor solar, uma boa hidratação. Isso é muito legal. Nós teremos muitos bloquinhos diurnos. E o que a gente tem visto é que o sol está rachando durante o dia. Então, a gente pede assim, para quem for nos bloquinhos de dia, protetor solar, hidratação, né? Vai ter, assim, sempre muita opção para você estar consumindo, mas a gente sabe que também bebida alcoólica pede hidratação, porque a gente acaba tendo essa necessidade. E para quem for nos blocos da noite, que às vezes a gente tem situações de chuva, a gente também quer sempre pedir o bom senso e o cuidado das pessoas. A gente nunca se abriga embaixo de árvore, né? A gente vai estar sempre lá orientando, justamente porque a gente quer que todo mundo aproveite da melhor maneira. Mas eu acho que essas dicas, elas vão ficar na cabeça das pessoas para eles irem já com esse espírito. Customiza seu abadá, sua camiseta, se pinta de glitter, porque é isso que a gente quer nesse carnaval. Reforçando, crianças com pulseirinha, nome, telefone. Nossa, muito obrigada da tua lembrança, gente. Principalmente os bloquinhos, ou se você for levar o seu filho em qualquer bloquinho, ou infantil, ou mesmo adulto, sempre a criança com pulseirinha ou crachá, identificação, porque a gente sabe que, né, a criança tá lá agitada também e a gente não quer ter nenhuma dor de cabeça. E principalmente as crianças querem brincar com alegria e protegidas, né? Brincadeira saudável, né? Não é não. Não é não, isso é muito importante. E a outra coisa, gente, eu não sei se vocês sabem, mas existe um decreto em Campinas que proíbe aquele spray que começa na alegria e termina na briga. Então é proibido a comercialização e a gente pede para que não haja aquele spray de espuma, porque ele pode vir dos olhos, principalmente com criança, é muito divertido, mas é proibido. E pra gente finalizar, então, o pessoal que foi interessado em saber onde é que eu vou, né? Tem aí o site, o Instagram, né, que eles podem acompanhar toda a programação. Isso, todas essas informações estão no portal da Prefeitura, lá na Secretaria de Cultura e Turismo, mas a gente sabe que a gente hoje é das redes sociais, então o Instagram é campinas.culturaturismo, e aí a pessoa vai encontrar toda a programação super atualizada e as nossas dicas todas vão estar lá também. Segunda de carnaval, Bloco do Cumpizeiro, em Barão Geraldo, a partir das 3 da tarde. O Bloco da Selva, também em Barão, vai ser às 11 da noite. Curumins da Tribo vai ser em Joaquim Egídio, a partir das 11 da manhã. Unidos da Tribo começa a partir da 1 hora, também em Joaquim Egídio. Na terça-feira de carnaval, Bloco dos DJs, em Barão Geraldo, a partir das 3. E o Bloco Maracatucá, em Barão Geraldo, começa às 5 da tarde na Praça do Coco. Berra Vaca, também em Barão Geraldo, a partir das 10 horas da noite. Bloco Vermelho, no Largo do Rosário, Centro, a partir das 2. O Bloco do Leão começa a partir do meio-dia no centro da cidade, na Praça Bento Quirino. Vai ter o Bloco dos Barraqueiros, no Jardim do Trevo, a partir das 2 da tarde. O bloco Vai Pra Cuba vai ser no Jardim Nova Europa a partir das 3 da tarde. Curumins da Tribo, em Joaquim Egídio, a partir das 11. E o bloco Unidos da Tribo, também em Joaquim, a partir da 1 da tarde. E para quem não vai em nenhum bloquinho, tem cinema. Scott, Homem-Formiga, seguiu com a vida dele depois de ter sido preso por ter colaborado com os Vingadores. Para a surpresa dele, da esposa Hope, a Vespa, e do sogrão Dr. Hank, e da sogra Janet, sua filha Cass, estabeleceu novo contato com o reino quântico. A iniciativa foi o suficiente para levá-los para lá. Agora, eles vão encarar uma aventura épica, em um perigoso mundo secreto habitado pelo poderoso Kang. Este é o 31º filme
do universo cinematográfico Marvel. This place. It isn't what you think. I can get you home and give you more time. If you help me, so what's it gonna be? Ant-Man. O cão roqueiro Bud foi convidado para ser o novo treinador de um programa musical de TV. Agora ele vai poder passar para a sua equipe todo o conhecimento e paixão pelo ritmo que tanto gosta. Ele só não contava que o grupo que iria treinar era de meninas, e elas não estavam nem aí para o gênero musical, que é a sua especialidade. Como quer vencer o concurso e assinar um contrato, Bud segue em frente e acontece que seu desempenho no programa deixa ele famoso e essa fama momentânea pode atrapalhar os planos de fazer uma boa música. Você não devia estar treinando essas artistas? É assim que você quer que elas ajam? Vamos juntos. Posso ser sincero? Claro, a não ser que me estresse, aí você pode mentir. É um programa musical que não é realmente sobre a música. Não há música sem harmonia. Então nós deveríamos trabalhar juntos em harmonia. Botar pra quebrar. Com a música você pode reunir todos juntos. Hoje é dia de rock, bebê! Rock Dog, uma batida animal. Um capitão alcoólatra comanda um cruzeiro de luxo. Nele, uma tripulação cumpridora de ordens divide espaço com passageiros diferentes, como 2 modelos de moda, um traficante de armas e um bilionário russo. Para completar essa louca mistura, o barco naufraga. Entre os sobreviventes, numa ilha deserta começa uma inesperada transformação na hierarquia do grupo. A Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. We have to work together, create a good group, good society. This is really bad. This is really, really bad. Um professor recluso que vive com obesidade severa tenta se reconectar com a sua distante filha adolescente para uma última chance de redenção. Suddenly need to see her so bad. Why now? Liz, I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. E siga todas as dicas à risca que nós demos aqui, que você vai ter um carnaval muito agradável. E a gente volta na próxima semana com muito mais. Tchau! Até sexta-feira que vem, Michel Amorim trazendo muitas dicas, você viu aí, né? Tem cinema, tem bloco de carnaval, tem stand-up para todos os gostos. Para quem não gosta de carnaval, tem o que fazer também na cidade. Bom, meio-dia mais 33 minutos, vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta eu vou entrevistar um advogado com um tema que certamente já passou pela sua cabeça, talvez você ainda tenha dúvida. Carnaval é feriado ou é ponto facultativo? Tem que trabalhar? Tem que compensar as horas? Você que trabalha em alguma empresa
já negociou com o seu chefe sobre esses dias, sobre as horas trabalhadas, a compensação? Já a gente vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto depois do nosso intervalo. Meio-dia mais 38 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e, bom, desde o último fim de semana, uma das principais festividades do país tem acontecido o Carnaval, com muitos blocos, festas, ruas fechadas. Neste fim de semana, nós teremos os desfiles em São Paulo, no Rio de Janeiro, e muitas pessoas aproveitam para viajar também na segunda, na terça-feira. Agora, é feriado? A empresa pode obrigar o funcionário a trabalhar? Na quarta-feira de cinzas, pode começar a trabalhar a partir do meio-dia? Bom, são muitas dúvidas e eu vou prestar bastante atenção nas respostas do André Luiz Freitas, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho. Então, André Luiz, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em participar aqui do Câmara Notícia. E todos os anos surge essa dúvida, né? As pessoas sempre ficam aí. Será que mudou alguma coisa agora em 2023? Carnaval é feriado? Seja bem-vindo e boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa festa, né? Essa festa que o nosso povo brasileiro tanto gosta. E vamos começar, infelizmente, com uma notícia que não é muito boa, né? O Carnaval ele não é um feriado nacional. Nós não temos uma lei federal que determine esse período de Carnaval como sendo um feriado nacional. O que acontece na prática, Gabriel, é que municípios e estados eles podem, através de legislações locais, determinar o feriado naquelas localidades, mas em âmbito nacional nós não temos um feriado. Outro ponto importante também para o trabalhador é a questão das normas coletivas da categoria, os acordos e as convenções coletivas, que são firmadas ali através dos sindicatos da categoria, que eles, através dessa negociação, eles podem tratar desse tema, do feriado. Apenas a título de exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, historicamente, eles determinam que a terça-feira é feriado, então se aplica àquela categoria. E um outro exemplo no feriado em âmbito estadual, a gente pode citar aqui o estado do Rio de Janeiro, que é um dos poucos estados que determinou, através de lei estadual, que a terça-feira de Carnaval é feriado naquele âmbito do seu estado, do seu município. A União, então, delegou aos estados e municípios essa competência, então, para definir sobre o feriado nesta data de Carnaval. Sobre aqueles questionamentos de uma determinada pessoa, quando ela mora em uma cidade que é feriado, mas ela trabalha em outra que não é. Tem como a empresa dar folga? Trabalha num lugar, mas mora em outro. Como é que fica essa situação? Vale onde está estabelecida a empresa? Exatamente, Gabriel. Vai valer onde aquela pessoa ela presta aquele serviço, né? Muito embora ela more em outra localidade que seja o feriado, ela vai ter que seguir a regra daquela localidade da empresa. André Luiz, algo que sempre tem dúvida em relação à diferença entre feriado e ponto facultativo. As pessoas escutam bastante, é ponto facultativo. O que quer dizer esse ponto facultativo e a diferença para um feriado? Ótima pergunta, Gabriel. É uma dúvida que geralmente muitos trabalhadores têm, porque o ponto facultativo nada mais é do que uma folga que o poder público, vamos dizer assim, os estados, os municípios, os órgãos públicos, elas concedem aos seus funcionários. Vamos exemplificar aqui. A Prefeitura de Campinas, historicamente, ela determina que dia 20 a 22 é ponto facultativo naquele âmbito. O próprio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é aqui de Campinas, ele já determinou que do dia 20 a 22 não vai haver expediente. Só que esse ponto facultativo, ele é aplicado tão somente aos funcionários daquela localidade, daquele órgão. Então, não se aplica às empresas do âmbito privado.
Então, o ponto facultativo só vale para os servidores. Por isso que as pessoas às vezes ficam em dúvida e até meio perdida, né? Fala, peraí, deixa eu consultar o horário, porque aqui vai funcionar, ali não. Então o ponto facultativo é isso, fica a escolha daquele serviço. Exatamente, fica a escolha daquele ente, né, da administração pública, que vai liberar os seus ou não, né? Só aplica tão somente a eles. Infelizmente, né? Exatamente. Agora, vamos imaginar aqui que a empresa, ela pode dar os dias ao funcionário de folga, segunda e terça-feira, e depois fazer com que os funcionários dessa empresa compensem o horário em outros dias? Exatamente, Gabriel. Como o Carnaval é uma das festas culturais mais afloradas aqui no nosso Brasil, é comum que algumas empresas elas concedam algumas folgas a esses funcionários e que depois ela solicite a compensação desses dias, porque se o funcionário ele folgou agora, é nada mais justo que ele compense essa jornada posteriormente. E se essa empresa ela adota aquele sistema de banco de horas, né, ela inclusive pode lançar essas horas negativas para que esse funcionário ele vá compensando no decorrer da semana, do mês, é plenamente possível. O André Luiz, e isso precisa ser assinado, homologado, pode ser um acordo de boca do patrão com o funcionário? Como que fica essa questão de compensação? Sim, se aquela compensação ela for realizada em um curto período, ela pode sim ser objeto de negociação diretamente com as partes, não há problema. E pode englobar o fim de semana neste pedido da empresa? O funcionário ele vai ter que trabalhar de sábado e domingo? Geralmente é de segunda a sexta, mas a empresa fala, você folgou na segunda, folgou na terça, quis entrar meio-dia na quarta-feira, agora vai ter que trabalhar sábado e domingo também. E geralmente ele não trabalha neste fim de semana. Esse é um tipo de pedido que pode acontecer ou não tem que ser de segunda a sexta essa compensação? É sempre preferível que essa compensação ela ocorra de acordo com a jornada ordinária desse funcionário, né? Se ele trabalha de segunda a sexta, o ideal é que essa compensação ela seja feita nesses mesmos moldes. Mas se a empresa ela demonstrar uma necessidade extraordinária que esse funcionário trabalhe no sábado, por exemplo, eu também não vejo problema. Mas o ideal é que seja feita ali naquela jornada ordinária, né? Ótimo. Se o funcionário ele preferir trabalhar nestas datas de carnaval e o colega que senta ao lado dele, não, ele quer folgar. É uma decisão coletiva ou individual da empresa? Ela vai negociar com cada um? Perfeito, Gabriel. Como é uma questão, vamos lá, não sendo feriado estadual, municipal ou a norma coletiva não tratando desse tema, fica a critério do empregador. A gente fala que é mera liberalidade, né? Então, o funcionário ele não tem o poder de escolha de deliberar, olha, não quero trabalhar, quero trabalhar. Isso é uma negociação entre as partes, mas que, em tese, na prática, é a empresa que propõe, né? Então, por ser algo particular, pode, então, um funcionário falar, não, eu não quero essa folga, eu não quero compensar, eu vou trabalhar na segunda, eu vou trabalhar na terça-feira. E o outro que quiser, esse é um acordo que pode acontecer, então? Pode acontecer. Se a empresa ela continuar funcionando, porque o que acontece na prática também é que as empresas fecham, né? Então, em tese, todos os funcionários teriam que estar de folga nesse período. Mas se ela está parcialmente funcionando, aquele funcionário que não liga para o carnaval, que não quer curtir o carnaval, ele pode continuar trabalhando normalmente. Agora, André Luiz, por outro lado, as empresas podem conceder essas folgas na segunda, na terça-feira, sem a necessidade de uma compensação futura? Sim, eu entendo que sim, porque se a empresa quer conceder as folgas e não quer cobrar uma compensação, é critério dela. Se ela não se entende que não é necessário essa reposição de horas, perfeito para o funcionário, mas não acontece na prática, a gente sabe. Caso a sede dessa empresa seja em uma localidade onde é feriado, e aí não pode renunciar à jornada de trabalho, todo mundo tem que ir. A remuneração é obrigatoriamente em dobro? Então, se naquela localidade for decretado feriado e esse funcionário trabalhe, aí a gente cai na regra comum da CLT, que, primeiramente, ela pode conceder uma folga compensatória, não fazendo, ela deve sim remunerar em dobro, né, esse dia de trabalho. Chegou um questionamento aqui para a gente interessante através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, do Sandoval, que ele está muito ligado no que a gente está conversando. Ele diz assim,
Por que as agências bancárias de todo o país vão estar fechadas se não é feriado, André Luiz? Questão de organização da categoria, de acordo, negociações coletivas, e que historicamente o banco ele não funciona nesses dias, né? É o que a gente acabou de falar de ponto facultativo. E aí, se por exemplo, então, algo que tem um vencimento agora no sábado, não abrindo as agências bancárias segunda, terça-feira, só a partir de quarta-feira vai ter essa compensação, então? Se for considerado o ponto facultativo ali, sim, mas é preferível que sempre pague no prazo para não correr esse risco de atraso, né? Agora, André Luiz, as empresas devem conferir as previsões inseridas nas normas coletivas das categorias trabalhistas? Para quem está nos acompanhando, tem uma empresa, é necessário conversar com esse sindicato para ver certinho qual que é a determinação, se já existe nos outros anos, o que ele pode fazer com esse determinado funcionário? Perfeito, Gabriel. A empresa não só pode, como deve seguir todas as regras, as normas que estão previstas naquela norma coletiva, porque o sindicato, essa negociação, ela é fonte de direito. Então, a empresa, além da legislação comum, ela deve seguir também o que foi negociado com a categoria. O exemplo que eu dei logo no início da nossa entrevista foi o sindicato dos trabalhadores da construção civil, que sempre, historicamente, trazem a terça-feira como um feriado. Então, por mais que não tenha, a empresa sabe, olha, não é feriado nacional, perfeito. Não tem um feriado municipal, não tem um feriado estadual. Mas ela deve ainda assim olhar a norma coletiva, porque a norma coletiva pode tratar do tema e considerar uma terça-feira, por exemplo, como sendo um feriado. Então, é de suma importância que as empresas e até os próprios funcionários procurem seus sindicatos e se atentem aos deveres e aos direitos e todo o normativo que tem no âmbito do sindicato. Ô André Luiz, com a sua experiência na área, essa época de carnaval é onde tem muitos questionamentos, dá muitos problemas entre as empresas e os funcionários. O que geralmente acontece? Sempre rola diversos questionamentos, porque as empresas, como elas não estão obrigadas a aceitar essa negociação de conceder folga, ela pode solicitar que o trabalhador vá para o trabalho e ele está trabalhando ali, digamos assim, desgostoso, porque está querendo curtir o carnaval, enfim, marcou uma viagem, não pôde comparecer. Então, é uma época que sempre gera muitos conflitos e confrontos, né, entre empregados e empregadores. Sobre a última questão que eu tinha feito em relação do pagamento em dobro quando é feriado nessa cidade, quando é no período noturno, existe um adicional ainda, né, André Luiz? Sim, perfeitamente. Caso esse trabalho seja realizado no período noturno, a gente vai ter um adicional de 20% aí naquela hora trabalhada. É sempre de 10 a 5 da manhã. E isso que nós estamos conversando agora sobre o carnaval serve para outros feriados também. Eu falei feriado porque é a força do hábito, mas para outros períodos em que não é considerado carnaval, mas que existe esse ponto facultativo. Então isso é importante ter esse entendimento, né? Não é considerado feriado, mas é alguma festa popular, é algo que nós estamos acostumados e que geralmente existe essa possibilidade. Acho que na Copa do Mundo ficou mais ou menos isso, né? Não é feriado, mas a empresa vai dar essa hora, depois tem que compensar. Esse entendimento é necessário ter para não ter problema e depois nem jurídico, né? Exatamente. Então, esse é um ótimo exemplo que você trouxe, foi a questão da Copa do Mundo, que muitas empresas no âmbito privado concederam uma certa folga parcial, né, naquele período dos jogos e tudo mais, ou uma folga completa, vamos dizer assim, e depois solicitou essa compensação. É perfeitamente possível, a legislação trabalhista ela não veda esse tipo de negociação entre o trabalhador e o empregado, e é isso que acontece. Pela lei existe um prazo, André Luiz? Tem que cumprir no mesmo ano? Pode jogar isso para o ano seguinte? Então, essa negociação em âmbito pessoal, direto com o trabalhador e empregador, é interessante que ela seja feita sempre no mesmo mês, porque a gente vai envolver algumas normas coletivas que, se for uma compensação acima de 6 meses, deve necessariamente ter participação do sindicato, não sendo por esse período, pode ser feito diretamente, mas o ideal é que seja feito durante a semana, então, no próximo mês.
André Luiz Freitas, advogado especialista em direito do trabalho, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, obrigado por todas as informações, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. A notícia acho que não foi tão positiva, já que não é feriado, apenas ponto facultativo, mas essa informação precisa ser passada, porque às vezes o funcionário briga com o chefe, todo mundo vai folgar, mas daí sempre tem aquela resposta, você não é todo mundo, é ponto facultativo, a empresa precisa que você trabalhe. Então, essa informação tenho certeza que foi de grande valia para esse telespectador. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, porque direito trabalhista é sempre um assunto importante. Essa informação precisa chegar até o nosso telespectador e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você queira dizer sobre o tema. Obrigado, Gabriel. É uma honra estar aqui falando sobre direito do trabalho, né? Ainda mais sobre um tema que envolve carnaval, que o nosso povo gosta tanto. E o que eu deixo aqui de dica é sempre procure a norma coletiva da sua categoria, para ver se tem alguma normativa sobre o tema, e vamos curtir esse carnaval com muito amor, com muito carinho, com muita paz, com muita tolerância, e certamente, assim que eu receber o convite, voltarei aqui para falar mais um pouquinho sobre direito do trabalho. Combinadíssimo, assino embaixo. André Luiz Freitas participando aqui do nosso Câmara Notícia ao vivo nesta sexta-feira, 12h mais 54 minutos. E olha só, a Renovias e a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, esperam a circulação de aproximadamente 620 mil veículos durante este período de carnaval nas rodovias administradas pela concessionária, que fazem aí a interligação entre Campinas, Circuito das Águas com os hotéis, tem o sul de Minas Gerais. Então, sobre o trabalho da Polícia Rodoviária, com orientações importantes, até porque tem previsão de chuva. Então, aciono novamente o nosso repórter André Aranha, que saiu lá do basquete, agora fala sobre trânsito, sobre as condições das estradas. Seja bem-vindo e boa tarde, André Aranha. Tô vendo até que saiu um solzinho agora, então nada de chuva por aí, né? Pois é, boa tarde para você mais uma vez, Gabriel Castro, para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, por enquanto esse é o cenário, né? Sol forte inclusive por aqui. Mas existe sim uma previsão de chuva, não é? A expectativa é de que chova. Por isso, todos os cuidados precisam ser redobrados. Falamos ao vivo agora aqui, não é? Da rodovia Campinas-Mogi, Ademar de Barros, para falar justamente a respeito dessa situação, os cuidados, não é? Que os motoristas devem ter. Como você disse, 620 mil motoristas deverão passar aqui pela rodovia desde hoje até a próxima quarta-feira de cinzas. Estou aqui com o Tenente Botelho, que vai conversar conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. Tudo bom, Tenente? Antes de mais nada, muito obrigado, boa tarde. Bom, qual a expectativa aí de vocês? A operação, evidentemente, não é? Já começou essa operação de carnaval. Eu estava até conversando com o senhor antes da nossa entrada ao vivo aqui, né, Tenente? Imagino que esse seja o feriado que a Polícia Rodoviária mais trabalha, né? O feriado de carnaval, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, né? Todos os feriados, eles têm uma certa carga de trabalho para o policiamento rodoviário. E, como você já mencionou, é esperado um aumento considerável do fluxo de veículos, não só nessa rodovia, como nas demais rodovias da região. O problema da chuva é uma situação que deve ser analisada, né? Os condutores, antes de saírem de viagem, devem verificar condições de pneus dos veículos, limpadores de para-brisa, sistema de iluminação. É muito importante, a hora que, eventualmente, numa viagem aí, ele pegar um momento de chuva aí, ele esteja com o veículo em condição para rodar. Bom, Tenente, também, não é, essa questão do carro é importante, como o senhor mencionou, mas também a questão comportamental do motorista, não é? Um trabalho de conscientização também é importante. Não, com certeza. O carnaval é um momento de festa, né? Um momento que alguns condutores acabam abusando um pouco da condição aí. E o policiamento rodoviário, por sua vez, vai estar reforçando em diversos pontos as operações de fiscalização de alcoolemia, uso de celular, uso de cinto de segurança, todas nesse período de carnaval. Bom, as maiores preocupações também, não é?
aquelas de sempre, né, tenente, mas que é sempre fundamental que haja que a gente possa reforçar aqui no Câmara Notícia, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, o uso indevido do celular ao volante também é uma coisa hoje que infelizmente muita gente tem feito, né, tenente? Não, com certeza, né? Cada vez mais a tecnologia ela influencia na vida das pessoas e o celular, infelizmente, quando utilizado de forma irregular na condição do veículo automotor, acaba causando um resultado não tão agradável assim. Bom, vamos lá. Muita gente ainda tem dúvida. O fluxo intenso que deve ser evitado pelos motoristas nesse carnaval, quando, tenente, por favor? Os horários são após as 12 horas, né, da sexta-feira até o início da noite. Então, até umas 20 horas, 21 horas, esse intervalo vai ter um maior movimento, é esperado maior movimento. E no retorno, né? Tanto na terça-feira após o almoço, quanto na quarta-feira de cinzas na parte da manhã. Bom, com relação também, não é, a esses 620 mil, essa é a expectativa de que 620 mil motoristas passem aqui por essa rodovia durante todo o período de carnaval. Sim, entre sexta-feira hoje e quarta-feira de cinzas existe uma expectativa de 620 mil veículos circulando pelas rodovias. Com relação, não é, a Dom Pedro, tenente, quais as informações que o senhor tem, não é? Porque a expectativa na rodovia Dom Pedro também é de quase 1 milhão de veículos, né? 906 Isso, mil veículos. A rodovia Dom Pedro que liga o interior ao litoral norte, né? O litoral é um destino bem comum no período de carnaval, por isso essa expectativa é um pouco maior no volume de veículos. Bom, lembrando que no ano passado, tenente, ainda com restrições, não é, por conta da pandemia, o feriado já havia batido recorde, né? 893 motoristas. Então esse número, a expectativa é de que seja superado, é isso? Sim, agora com a cessação das restrições, né? As pessoas estão aguardando esse momento de confraternizar, de aproveitar o carnaval. Então existe uma expectativa superior aos anos anteriores de fluxo de veículos nas rodovias. Como que vai ser a operação da Polícia Rodoviária, tenente? Bafômetro, vão ter cães também, farejadores, como que está essa situação? São várias frentes, né? Então temos as frentes voltadas à fiscalização de alcoolemia, né? Nas quais o efetivo está sendo reforçado, está sendo empenhado. E temos as fiscalizações com os de cães, né? Voltado para localização de drogas e armas, esse com o apoio das unidades do BAEP. Bom, tenente, passando uma informação também que não é da sua área de cobertura, mas no sistema Anhanguera Bandeirantes, durante a Operação Carnaval, a expectativa aí também de muitos carros na estrada. Então, evidentemente que a expectativa da polícia é, logicamente, para que todo mundo dirija com cuidado, com segurança, evite embriaguez, não é? Esse tipo de coisa, né, tenente? Não, com certeza, né? Não só nas rodovias da região, mas nos 22 mil quilômetros de rodovia que o policiamento rodoviário paulista está presente, as atenções estão sendo redobradas e as orientações são as mesmas para qualquer condutor. Bom, para reforçar a informação, na Anhanguera estão sendo esperados 1 milhão de carros, né? Que já também é um número bastante expressivo. A gente está vendo, inclusive, imagens, né? O nosso repórter cinematográfico Cristiano Rivas está mostrando para a gente. Quer dizer, por enquanto, está tranquilo. Estamos ao vivo aqui na rodovia Ademar de Barros, não é? Que liga Campinas a Mogi. Por enquanto, tranquilo, é um horário que dá para, de repente, o motorista pegar a estrada com tranquilidade, sem maiores transtornos, né, tenente? Sim, o que a gente percebe, né? Que normalmente as pessoas trabalham até a hora do almoço, mais ou menos, come alguma coisa em casa, se prepara e sai de viagem logo após. Ou quem trabalha até às 18, 17 horas, após o trabalho também. Bom, então, por enquanto, o movimento ainda está razoável. Bom, passando mais algumas informações, porque a Polícia Rodoviária reforça o policiamento nas estradas durante o feriado,
Aí, falando de todo o estado de São Paulo, são esperados mais de 6 milhões de veículos, né, trafegando aí pelas principais rodovias do estado. Bom, realmente é um número bastante expressivo. Quem for aproveitar o feriado de carnaval fora da capital, né, vai contar com reforço de 3.400 policiais militares em 800 viaturas. Então, quer dizer, a polícia está totalmente preparada aí para esse carnaval, né? Para esse feriado de carnaval, né? Com certeza. No estado inteiro é força total, né? O policiamento rodoviário está mobilizado com essa demanda. Toda a força está empenhada aí nesse período de carnaval. Boa. Qual o recado final que o senhor deixa, Tenente Botelho, para o pessoal que está em casa, que vai pegar a estrada, né? Que está contando as horas, olhando no relógio, puxa vida, está chegando o momento aí de eu curtir o carnaval, de eu viajar para a praia ou para o interior, né? Acompanhar aí, ver a família e tudo mais. Qual o recado final que o senhor deixa? Tem muita gente assistindo a gente neste momento, ao vivo aqui no Câmara Notícia, querendo saber, logicamente, as informações. Já ficou bem informado aqui quem está acompanhando o Câmara Notícia. Qual o recado final que o senhor deixa para quem está acompanhando e vai pegar a estrada nesse feriadão de carnaval? Bom, primeiramente, planejar a viagem é muito importante, né? Saber o trajeto que vai fazer, as paradas que eventualmente precise fazer, onde parar. Se precisar de um apoio, de alguma coisa, o policiamento rodoviário tem as bases, está à disposição, todas as bases estão em funcionamento. Então pode parar numa base, tomar um café, sentir com sono, cansado, conversa um pouco para retomar a viagem. E claro, né, a informação mais importante nesse feriado é: se beber, não dirija, né? A alcoolemia tem sido uma das grandes causas de sinistralidade nas rodovias. E é importante também, né, Tenente, que as pessoas fiquem atentas com relação à chuva, né? Porque existe uma previsão de chuva também no carnaval e é algo que tem que ser evitado. Qual a orientação caso chova? Enfim, o que o senhor pode falar também sobre isso, Tenente, por favor? Condição de chuva é sempre uma condição adversa que pode gerar um pouco mais de acidentes, né, de sinistros. Então, toda atenção no período de chuvas é pouca. E está com os itens de segurança do veículo em condições, né? Limpador de para-brisa. Isso é importante demais, né? Sistema de iluminação em condições. Porque pneus da multa, né, Tenente? Além da multa, né? Além da multa, então, assim, vamos além da imaginar preocupação da secundária, multa, como secundária a multa. É. O principal é a preservação de vidas, evitar um sinistro de trânsito, né? Boa, é isso aí. Muito obrigado, viu, Tenente, pelas suas informações. Estamos à disposição. Como eu disse, estamos aqui, não é, ao vivo, na rodovia Ademar de Barros, não é, que liga Campinas a Mogi. Valeu, muito obrigado pelas informações. Bom, então é isso, Gabriel. Sempre é uma preocupação muito grande com relação a feriados e no carnaval, até porque muita gente acaba exagerando na bebida. A preocupação é ainda maior, como disse a própria polícia, não é? Então, é preciso sim ter um pouco mais de consciência, não é? Evitar, logicamente, isso é fundamental, obrigatório, embriaguez ao volante, não pode. Também a gente vê aí algo que infelizmente virou muito comum nas estradas, né? As pessoas olhando o celular, falando ao telefone, dando uma olhada nos aplicativos, o que é um absurdo. Isso acaba proporcionando inúmeros acidentes. Também disse aqui o Tenente Botelho, muito cuidado com o carro, para-brisa, os pneus, não é? Dá uma olhadinha antes de viajar, a questão do motor, não sai com o carro sem passar de repente por uma oficina. É importante demais também que o carro esteja ok para viajar. Como disse o Tenente, outra informação extremamente importante, porque nós temos visto, evidentemente, aí nos últimos dias, não é? Nas últimas semanas, muita chuva, então é importante também que as pessoas evitem estar nas estradas, nas rodovias durante as chuvas. E uma informação importante também, precisou de alguma coisa da Polícia Rodoviária, para tomar um café, tirar alguma dúvida, descansar que seja, tudo isso para evitar acidentes neste feriado de carnaval. Começa hoje aí o feriadão prolongado, né? Sexta-feira e vai até a próxima quarta-feira de cinzas. Bom carnaval para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ó, pessoal, muita consciência. Tchau, Gabriel. Bom feriado para você.
Bom feriado para você também, André Aranha. Parabéns pelo trabalho realizado nesta sexta-feira, com todas as informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo do primeiro-tenente da PM, Gustavo Henrique Botelho, que é comandante do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária da 2ª Companhia. É muito importante, né? Então, se beber, não dirija, não custa nada a gente relembrar aqui. A utilização do cinto de segurança, não mexer no celular enquanto está dirigindo. A gente sabe, né, que o celular é um item aí fundamental para o nosso dia a dia, mas quando nós estamos no trânsito, não é para pegar o celular enquanto está dirigindo, fazer uma parada, uma pausa em um posto de gasolina, em um posto da Polícia Rodoviária para você descansar ou para você pegar este celular, mas enquanto está dirigindo, não pegue o celular, faça aí a manutenção no seu veículo para que você tenha uma viagem segura neste carnaval e em todos os dias. Agora, 1h mais 7 minutos. E a frente fria está chegando aqui em Campinas e região, e com isso tem previsão de ventos fortes e de temporais. O tempo não tá para festa, então quem for curtir o carnaval é com guarda-chuva, com a capa de chuva, até uma galocha, porque nada de sol e calor, tanto para o sábado quanto para o domingo. Tempo fechado, nublado. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então, tanto para o sábado quanto para o domingo, nós temos no sábado chuva com tempo fechado, mínima de 19 graus, máxima de 26 graus. No domingo, a mínima também fica em 19 graus, mas ao longo do dia a temperatura sobe muito pouco, não passando dos 24 graus aqui para a cidade de Campinas. Uma última notícia antes da gente encerrar, olha aqui, já está na minha tela, então sobre o carnaval, já que nós estamos falando sobre este assunto, aqui no site campinas.sp.leg.br, você vê aí na sua tela, a Câmara estará fechada na segunda e na terça-feira e as atividades serão retomadas às 2h da tarde da quarta-feira de cinzas. Lembrando que na quarta-feira nós teremos a 6ª reunião ordinária a partir das 6h da tarde. A gente relembra aqui que a Casa de Leis, ela fica fechada neste período, mas é comum os parlamentares seguirem com as atividades fora do Legislativo, muitas vezes até representando a Câmara Municipal de Campinas em compromissos oficiais, como por exemplo quando tem cerimônias do dia 9 de julho, 7 de setembro. Então, se você vê algum parlamentar aí, pode ser que ele esteja trabalhando neste período. O Diário Oficial do Legislativo publicou no dia 13 de janeiro, como é de praxe anualmente, a divulgação das datas previstas em 2023, quando não haverá expediente aqui na Câmara Municipal, em virtude dos feriados determinados de acordo com a legislação federal, estadual e municipal. Então, são informações importantes em relação aqui à Câmara Municipal de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana. Não é feriado, mas para você que vai folgar, ótima folga na segunda-feira, na terça-feira. E nos vemos na quarta-feira aqui no nosso Câmara Notícia ao vivo. Te espero. Tchau, tchau.